Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e começa mais um episódio do Economia Tudo. Grande notícia da economia da semana foi essa história do FGTS, né? Eu vou falar sobre ela daqui um pouquinho. Antes eu quero falar sobre algumas coisas que estão acontecendo na economia brasileira, algumas notícias boas, mas para o futuro, o presente ainda está muito difícil. Então vou falar um pouquinho do que aconteceu. Teve alguns dados que saíram sobre o risco Brasil. Então, o risco Brasil está caindo. Como é que aparece? Isso aparece nos dados que a gente chama de CDS. CDS, essa sigla significa Credit Default Swaps. Isso é um produto do mercado financeiro que basicamente funciona como uma pólice de seguro. Só que é uma pólice de seguro para países que podem dar calote. Então, quando alguém compra um título de um país, por exemplo, ele promete pagar o juro depois de um tempo, da dívida pública de um país. Só que tem o risco do país não conseguir honrar seus compromissos e entrar em calote. O CDS é essa pólice de seguro que o credor do país pode comprar. Então o que acontece? Quando o país entra em calote, essa pólice de seguro ela paga o credor do país. Então é a mesma coisa, por exemplo, de uma pólice de seguro para roubo de carro. Você paga lá durante todo o mês, se não acontecer nada você paga. Agora se o seu carro for roubado, ele vai lá e te paga um montante para repor a perda do carro. Funciona da mesma forma com o CDS. Quando acontece, se acontece o calote soberano do país, ele vai lá e paga para o credor do país um determinado montante. O que acontece? Quanto mais provável um calote, quanto mais se espera um calote, mais as pessoas vão buscar esse seguro. Então mais caro ele fica. Então o preço desse papel ele tende a subir quando a expectativa de calote sobe. E ele tende a cair quando a expectativa de calote cai. E ele vem caindo, o do Brasil, bastante. E ele voltou, a notícia da semana é que ele voltou ao nível que ele estava em 2014. Em setembro de 2014 foi a última vez que o Brasil teve o tal grau de investimento. Ali naquele período ele perdeu. Então o nível do CDS está de volta lá em 2014, em setembro de 2014. O que é uma notícia boa porque o risco do país está caindo. Não é exatamente o grau de investimento. O grau de investimento é uma classificação dada por agências. Então você tem a Moody's, a S&P, que são as principais, elas dão uma nota para o país que indica capacidade de pagamento. Então é AA+, AB, tem várias classificações diferentes. Mas é uma nota dada pela agência, ela vai observar o que está acontecendo no país, vê as finanças do país, vê a economia do país e dá uma nota sobre o que indica a chance de repagar a dívida. Quando é grau de investimento, essa chance é alta. Quando não é grau de investimento, essa chance não é alta. O CDS é uma medida baseada em preços de ativos. A classificação de risco das agências, o investment grade, o grau de investimento que elas dão, é baseado em percepção delas. Então são coisas diferentes. Mas a perspectiva é que o Brasil melhore nessa situação. Por que melhorou? A situação de longo prazo do país está ficando melhor por causa que a reforma da Previdência está indo em frente. E além disso, a expectativa é que o juro dos Estados Unidos subiria, ela não está mais no radar. A expectativa, na verdade, é que ele caia. Então isso também facilita a vida em termos de risco dos países emergentes, em particular o Brasil. Então essas duas coisas estão jogando o risco do país para baixo. Por que isso é bom? Porque dá perspectiva nos próximos meses aí de quedas consistentes na taxa de juros no Brasil. Então o Banco Central já sinalizou isso, que poderia baixar, mas ainda tinha muitas incertezas fiscais, e basicamente isso tem a ver com a Previdência. Essas incertezas fiscais estão clareando, então a expectativa é que a Selic, que é a taxa básica do Banco Central, ela caia nos próximos períodos, e ela pode cair agora, como o risco é mais baixo, sem tanto medo de pressionar a inflação. O medo de pressionar a inflação esse medo não é tão forte assim, por causa que a atividade econômica está muito fraca, né? Mas agora com o risco caindo, pode com mais certeza baixar esse juro, e a expectativa é que caia. E que ajude a economia brasileira a sair um pouco desse buraco, desse atoleiro que ela está. Outra notícia boa que saiu, mas que é mais de longo prazo, de novo, no curto prazo a gente está num atoleiro desgraçado, é que a gente tem essa expectativa de quanto que vai ser o crescimento no fim do ano, né? Então o Banco Central ele faz tomada junto a bancos e a consultorias, pensando, quanto você acha que vai... que é tal da pesquisa Focus, né? Quanto você acha que vai ser o crescimento no fim do ano? E esse crescimento vinha caindo, assim, essa expectativa vinha caindo sucessivamente. Ela começou em 2 e pouco lá no começo do ano e veio caindo, está abaixo de 1. E nessa semana finalmente ela deu uma folga. Pelo menos parou de cair e deu até uma subidinha. Mas tudo isso é coisa mais para frente, tá? Então em termos de expectativa, a economia brasileira parece estar melhorando. Mas no curto prazo a gente tem um desemprego muito grande ainda, o crescimento é baixo, a perspectiva não é boa de curto prazo.
É nesse sentido que está vindo essa política do FGTS, que a gente vai começar a falar um pouco dela agora. A política do FGTS tem dois lados, na verdade. O primeiro é um lado de estímulo de curto prazo. Estímulo fiscal na economia brasileira, o Estado dá estímulo fiscal, é uma coisa muito complicada no cenário que a gente está. Por causa que mesmo no longo prazo melhorou a situação fiscal, no curto prazo ela está horrível. A gente viu aí dados recentes e o Estado vai ter que fazer provavelmente um novo contingenciamento de recursos. Porque está tudo estrangulado no curto prazo. Se você esperar o Estado baixar imposto ou aumentar gasto, não é uma alternativa no momento, porque não tem espaço fiscal para isso. Então, uma alternativa que foi buscada pelo governo é mexer no FGTS, liberar o FGTS. Então, tem esse lado. Então, no curto prazo, vai se liberar R$500 de cada conta. Isso é uma coisa que já vai acontecer no curto prazo. Isso é uma coisa que espera-se que dê fôlego para o consumo, né? Porque as pessoas com mais dinheiro vão aumentar o consumo. E isso pode aumentar um pouco da atividade, mas a expectativa é que esse efeito seja pequeno, na verdade. Lógico, qualquer coisa no atual momento é boa. Ainda mais o FGTS, eu vou explicar daqui a pouco, o FGTS é uma aberração. Então qualquer coisa nesse sentido já é boa. Mas o impacto que a gente espera não é muito grande, não. Primeiro, o que o governo está falando é coisa de 30 bilhões de liberação. Se eu comparar isso com o PIB brasileiro, que é 6,7 tri, não é muita coisa. Não vai fazer muito efeito na taxa de crescimento. Segundo, não é todo mundo que vai gastar. Muita gente vai pegar esse recurso e vai abater dívida. Então tem muitos brasileiros com um problema de dívida. Então muita gente vai pegar esse recurso, que de uma hora para outra vai aparecer na conta, e vai abater dívida para diminuir o custo do juro, que é bem alto no Brasil, que essas pessoas estão sofrendo. Então não é tudo que vai para o consumo, alguma parte vai para abater dívida. Então aquele impacto de curto prazo, lógico que ele é bem-vindo, mas ele provavelmente não vai ser muito grande. Mas tem uma outra coisa positiva no FGTS, que é mudar a estrutura dele de longo prazo. Isso ainda vai depender de Congresso. Então o governo propôs isso ainda vai depender, vai ter que passar no Congresso. Então a ideia é que agora as pessoas têm a opção do tal do saque aniversário. Que as pessoas possam retirar todo ano uma fração do saldo. O quanto elas vão poder retirar vai depender de quanto que elas têm no saldo. A fração. Então quanto menos a pessoa tem de dinheiro no fundo, mais ela vai conseguir proporcionalmente tirar. A pessoa vai ter que optar pelo saque aniversário, mas vai ter custo. Qual que é o custo? O custo vai ser o seguinte: se a pessoa for demitida por justa causa, ela não pode sacar tudo de uma vez como é hoje. Para quem estiver pensando, tem que ponderar aí o que vai fazer, né? Porque se a pessoa por exemplo, tem muito dinheiro na conta do FGTS, pode não ser uma boa, porque se ela for demitida por justa causa, não vai conseguir retirar esse dinheiro. Bom, por que é uma boa o que o governo está fazendo? O FGTS ele tem duas coisas que são ruins para quem coloca o dinheiro lá. Então, o que acontece? Todo trabalhador formal, o empregador é obrigado a depositar 8% do salário bruto nesse fundo, no FGTS. Então, entra lá numa conta para o trabalhador e essa conta vai acumulando. Tem duas coisas ruins. Primeiro, o rendimento é baixo. Muitas vezes ele é abaixo, quase sempre abaixo da poupança, que é um rendimento baixo, e é mais baixo do que o Tesouro Direto, por exemplo, que o governo remunera os seus credores. Então ele remunera abaixo o trabalhador no fundo de garantia do que ele remunera os seus credores na dívida pública. Então tem um custo de oportunidade aí para o trabalhador deixar o dinheiro lá, porque ele poderia estar ganhando mais colocando dinheiro em outras atividades. Esse custo de oportunidade é maior ainda para quem tem dívida. Imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais e você paga 30% de juro ao ano. Isso é um juro baixo no Brasil, um juro muito maior. Aí você tem um ativo lá de 5 mil reais e está pagando, 5% ao ano. O que seria melhor você fazer? Pegar essa poupança que você tem lá, liquidar essa poupança para pagar parte da sua dívida que tem juro alto, pelo menos você diminui a conta de juro no teu orçamento. Mas você não pode fazer isso hoje. Então, com mais flexibilidade, você diminui esse custo de oportunidade, principalmente para quem está endividado. Então isso é uma coisa boa. O que o saque aniversário está fazendo é dando alguma flexibilidade, ainda que não total. Segundo ponto, o governo vai aumentar a remuneração. Então o que acontece? Essa grana do FGTS dos trabalhadores, ela vai para um fundo que é administrado pela Caixa. E a Caixa faz investimento. Hoje, o FGTS paga 3% mais 50% do lucro desse fundo. Agora vai pagar 100%. E o governo está falando até que o FGTS pague mais ou menos como paga o Tesouro Direto. Então é uma coisa boa. Você está equiparando pelo menos o retorno e está dando alguma flexibilidade. Aí não é 100% bom, porque você não tem total flexibilidade para mexer no seu dinheiro. E o dinheiro é seu, foi tirado da tua conta. Mas melhora em certo sentido. Outra coisa que
essa mudança no FGTS pode fazer é mexer em algumas distorções que ele causa no mercado de trabalho. Eu não sei dizer qual vai ser o tamanho desse efeito, porque a gente não sabe dizer agora qual a fração das pessoas que realmente vão optar pelo saque aniversário. Porque, como eu disse, vai subir o rendimento do FGTS, vai ficar equiparado, provavelmente, com o Tesouro Direto. Então eu não sei quantas pessoas vão optar por tirar o dinheiro de fato. O que acontece hoje? E ainda vai continuar sendo assim. A multa, em caso de demissão sem justa causa, ela é função do saldo no FGTS. Então, para o empregador, quanto mais tempo tem o empregado com ele, mais ele acumula saldo. Então, mais vai ser o custo para o empregador mandar embora. Então, o incentivo para o empregador ficar mais com o empregado, ele é mais baixo, porque ele vai ficando cada vez mais caro em caso de demissão sem justa causa. Então, o que acontece? Os vínculos eles começam a ser curtos no Brasil. E a rotatividade é enorme no Brasil. Então, o empregador não tem muito incentivo a ficar com o empregado, por causa que esse custo em caso de demissão vai subindo ao longo do tempo. E o empregado fala assim, como eu não vou ficar muito tempo aqui, eu não vou também me esforçar muito em aprender as coisas da firma. Então não tem incentivo a gente chama acumulação de capital humano dentro da empresa. Esses ganhos de produtividade, esses ganhos de experiência, eles podem ser pequenos no caso brasileiro por causa dessa rotatividade, que em parte tem a ver com o FGTS. Com as pessoas podendo sacar, os saldos das contas eles não ficariam tão altos. Tá? Então diminuiria um pouco esse incentivo também do lado do trabalhador e do lado da firma. Então a expectativa é que melhore, diminua um pouco a distorção no mercado de trabalho. Não sei dizer quanto vai ser esse ganho, porque eu não sei dizer quanto que as pessoas no fim das contas vão estar sacando de fato. Mas é uma coisa que vai num sentido interessante. Essa mudança no FGTS gerou uma reclamação por parte das construtoras, o pessoal que tem a ver com construção civil. Parte da grana do FGTS vai financiar a construção civil, em particular Minha Casa Minha Vida. Aí fala assim, olha, se você deixar as pessoas sacarem, agora vai ter menos dinheiro para construção. Então, isso vai prejudicar um setor que é um setor que é importante, por exemplo, para emprego. Eu acho uma coisa muito complicada isso, porque no fim das contas o que está acontecendo aqui com a atual estrutura do FGTS é que você está cobrando o imposto do trabalhador, um imposto escondido, porque você está tirando o dinheiro dele, colocando no fundo que paga baixo, comparado ao mercado, e deixando o dinheiro parado lá, não deixando ele mexer. Para mim, o correto aí no caso seria não tirar o subsídio, mas deixar ele mais claro no orçamento. Então você vai o orçamento do Estado brasileiro e fala assim, olha, agora vai ter um subsídio aqui para a construção civil, por Minha Casa Minha Vida. Isso seria mais transparente. É claro que no atual momento é muito complicado fazer isso, né? Como eu acabei de dizer, o governo está enforcado, né? Sem dinheiro, então colocar mais uma rubrica no orçamento seria difícil, mas eu acredito que no longo prazo a gente deveria caminhar para isso. Tirar esses empréstimos canalizados e garantidos para determinados setores, fazer uma coisa mais transparente no orçamento e deixar a população mais claro para ela o que ela está financiando, porque hoje é um imposto escondido no fim das contas, só que ninguém repara. Tá? E é uma coisa meio que garantida para determinados setores. Então eu acho que seria melhor, pelo menos no longo prazo, agora eu entendo que é complicado no momento, porque provavelmente você vai ter que mexer no orçamento do governo e ele está bem difícil de fazer isso no momento, mas eu acredito que no longo prazo seria melhor fazer isso, tá? Para deixar claro para todo mundo quanto que o trabalhador brasileiro está colocando dos impostos dele, aí no caso, na construção civil. Na discussão de economia que se tinha em torno do FGTS, tinha duas opções que normalmente se levantam. Então a estrutura atual ela não tem condições de continuar. Então uma é essa, você flexibilizar, você pagar mais alto o trabalhador, para pelo menos compensar o custo de oportunidade dele, e você aumentar um pouco aumentou a flexibilidade do uso aos recursos dele. Tá? Então isso é o que o governo está fazendo. Tinha uma outra opção que estava em discussão, que é o seguinte, é você tornar o FGTS mais engessado. Por que isso é uma coisa razoável? O governo andou falando em ter uma parte da Previdência na forma de capitalização. O que é capitalização? Hoje a Previdência funciona no esquema de repartição. Você tira dinheiro de quem está na força de trabalho para financiar os aposentados e mantém esse esquema para sempre. Então é transferência. A capitalização é uma poupança, é uma poupança forçada. Você tira um pedaço da renda do trabalhador, coloca num fundo, e esse fundo ele pode retirar quando ele se aposentar. Isso é o FGTS hoje. Então o FGTS poderia ser usado como um embrião da capitalização. Mas o que você teria que fazer, na verdade, você teria que diminuir as opções que o trabalhador tem de tirar o dinheiro, para ser de fato uma poupança forçada que ele pode só tirar quando ele se aposentar. É surpreendente que o governo não tenha optado por isso, pela insistência do ministro Paulo Guedes na capitalização. Então ele poderia usar o FGTS como de fato um embrião para capitalização. Então o que dá a impressão no momento é que o governo basicamente abandonou essa ideia de capitalização. Eu acho que eram duas opções, tem custos e benefícios a cada uma delas. Acho que precisava mudar, o governo mudou num sentido. Vamos ver agora quais os efeitos, mas eu acho que vai num sentido pelo menos
no sentido de mudar, que é um sentido bom. Então, o último assunto que eu queria falar aqui é sobre o filme dos Vingadores, né? Então, essa semana veio aquela notícia de que tinha batido o recorde mundial de bilheteria. Hoje é o filme com bilheteria maior do mundo de todos os tempos. Tá? Teria batido o recorde de Avatar. Passa de 2 bilhões e meio, números absurdos de dólares. A gente já falou várias vezes aqui sobre o problema que tem olhar para esses dados de bilheteria, que normalmente o que se divulga na empresa, o que os estúdios usam para fazer propaganda, são esses números, esses bilhões de dólares. Só que o que acontece? Normalmente não se corrige dado de bilheteria por inflação. A inflação, o que acontece? O preço de tudo está aumentando por causa da inflação. E o preço de tudo, inclusive o preço do ingresso de cinema. Então, se eu comparar, por exemplo, Avatar, que é o filme dos Avengers bateu o recorde, foi lançado lá em 2009, fim de 2009. Se eu pegar 100 pessoas que foram lá em 2009, elas pagaram determinado preço do ingresso. Se eu pegar as mesmas 100 pessoas, se elas forem em 2019 assistir o filme dos Vingadores, elas vão pagar um ingresso mais caro, mas simplesmente por causa da inflação, que tudo está ficando mais caro. Então, o que precisa fazer nesses dados é tirar o efeito da inflação. Então, a gente tem um texto que a gente lançou no fim da semana passada, corrigindo o efeito da inflação, e eu peguei os dados da inflação mundial, aí, que foi mais ou menos 30% entre 2010 e 2019, que é o período desde o lançamento do Avatar. O que a gente fez? Eu incluí a inflação nos dados do Avatar, lá de 2009. Então a gente fez com que a bilheteria do Avatar fosse cotada agora aos preços de 2019, para torná-la comparável com a bilheteria dos Avengers. O que acontece? A bilheteria do Avatar é mais ou menos 28% mais alta do que a dos Avengers. Então esse recorde é o recorde irreal, porque ele está basicamente, em parte, sendo explicado por inflação, em grande parte, na verdade. Quando a gente faz o ajuste, o recorde desaparece. Eu não estou dizendo aqui que por causa disso Avatar é o filme mais popular de todos os tempos. Porque Avatar, de novo, vai ter outros filmes do passado que provavelmente vão ter uma bilheteria mais alta que Avatar ou que a gente fizer a correção por inflação. Esses dados de bilheteria mundial, a gente não tem muito lá para trás, tá? Mas o dado de bilheteria americano tem. Então, se a gente entrar nesse site que chama Box Office Mojo, eles têm dados de bilheteria vindo desde o começo do século XX. Então, eu estou pegando aqui o dado de bilheteria americano ajustado pela inflação. Então, primeiro eu vou pegar o dado sem inflação, sem o ajuste. Tá? E no mercado americano. Então, aí aparece aqui. Em segundo, isso aconteceu, na verdade, de sexta para hoje, né? Porque não tinha passado ainda quando eu olhei na semana passada. Tá aparecendo aqui o filme dos Vingadores em segundo e o filme do Avatar em terceiro. Todos os tempos. O filme mais visto de todos os tempos é o Star Wars Despertar da Força, tá, de 2015. Tá, agora eu vou pegar o dado ajustando pela inflação. Então aí aqui aparece que O Vento Levou em primeiro, 1939. Tá. Vamos olhar como é que estão o Avatar. O Avatar tem 15º, inverteu as posições, e o filme dos Avengers em 16º. O Avatar está maior do que o filme dos Avengers, mas eles não estão lá no topo. Eles estão super bem na história, né? Mas é 15º e 16º, não é segundo e terceiro. Bom, é isso aí, pessoal. É tudo que eu tinha por hoje. A gente conversa mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso site, www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais. A gente está no Facebook, aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Deixe seu comentário aqui para nós e curta e compartilhe nosso conteúdo e a gente conversa mais na semana que vem. Um abraço!